Hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Celebramos neste dia 8 de agosto a memória de São Domingos de Gusmão. Somente a luz da fé sobrenatural nos permite saber quem é Jesus, que ele é infinitamente superior a todas as criaturas. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Para a nossa meditação, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Várias vezes durante o ano, nós temos a oportunidade de meditar esse texto do Evangelho. Algumas vezes, como no dia de São Pedro e São Paulo, nós o meditamos justamente focando no poder que o Senhor concede a Pedro de ser o elo de ligação entre o céu e a terra, entre a igreja e Deus. Hoje vamos refletir um pouco assim, num horizonte mais aberto. Ao mesmo tempo em que São Pedro foi instruído por Deus, iluminado por Deus e professou a fé em Jesus, também ele foi enganado pelo diabo para dissuadir Jesus da cruz. E aqui pensemos como nossa vida ela é um contínuo combate, querendo viver e seguir a iluminação de Deus e os mandamentos. E somos tentados, somos levados de muitas formas para também abandonar, virar as costas para Jesus. Nossa vida, diz o Catecismo da Igreja Católica, é um contínuo combate espiritual até o dia em que nos apresentarmos para o julgamento. A repreensão feita por Jesus a Pedro deve também nos chamar a atenção. É preciso pensar como Deus e não como os homens.
continuamente, nessa vida que nós vivemos e nesse combate, somos levados a pensar, a agir diferente do propósito de Deus. Mas o que o Senhor chama a atenção de Pedro é: vai para longe, porque você não pensa como Deus. E muitas vezes não pensamos e não agimos como Deus. Desse modo, a palavra de hoje nos leva a refletir, a fazer duas perguntas muito importantes. Primeiro, quem é Jesus? É o que Jesus pergunta para os discípulos. E a segunda pergunta é: como andam nossos pensamentos? Nós estamos pensando como Deus ou nós estamos pensando diferente de Deus? Vemos que também hoje existem muitas respostas sobre quem é Jesus. Mas é preciso ter clareza somente pela fé e auxiliados pelo magistério da igreja. São Pedro quem tomou a palavra e foi dizer: somente pela fé e auxiliados pelo magistério da igreja é que nós podemos proclamar com segurança quem é Jesus. Então a fé, a graça que nós recebemos de Deus e o ensinamento da igreja, que tem condensado e organizado quem é Jesus. É somente assim que nós podemos proclamar com segurança quem é Jesus. Não nos voltemos e nem busquemos atalhar os caminhos da cruz. Por fim, podemos meditar também sobre isso hoje. São Pedro, diante do que Jesus fala, ele vai sugerir: não, que isso não te aconteça, que Deus não te permita, e etc. e tal. Do mesmo modo, pode acontecer conosco, que a gente não queira passar pelos caminhos da cruz, que são necessários. Lembremos que não é que Deus quer o nosso sofrimento, mas o sofrimento também é santificador. Completemos a cruz de Cristo, aquilo que falta, com a nossa cruz. Senhor, neste dia, elevo o meu coração para Ti e agradeço o dom que recebi dos céus, o dom da fé. Mas quero pedir: aumenta a minha fé e concede-me viver a graça dessa fé através da Tua igreja. Concede-me, Senhor, aprender mais, compreender toda a dimensão desta fé. E eu te peço, Senhor, que me conceda também a graça de poder carregar dia a dia a minha cruz. Dá-me, Senhor, perseverança, dá-me, Senhor, esperança, dá-me paciência, dá-me resiliência e, sobretudo, a fé. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me a testemunhar em todas as circunstâncias da vida que eu estou contigo. Dá-me, Senhor, Tua graça, Tua bênção e a Tua força. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.